O caminho rápido e desordenado da indústria brasileira percorreu alguns cenários como o seguinte. No início, você teve a industrialização localizada no setor de base no sudeste brasileiro, que reunia as condições necessárias para que ela se desenvolvesse: mão de obra, mercado consumidor, meios de transporte. Logo depois, no período seguinte, você estimulou a indústria de bens de consumo, no período JK, e você tentou fazer uma integração nacional, uma interiorização da indústria, diminuir a desigualdade regional. Conseguiu? Não muito. A desigualdade regional se manteve e a concentração no Centro-Sul também. Você só facilitou e só expandiu de fato as redes de transporte Brasil afora. Você inaugurou também o chamado modelo de substituição de importações, indústrias brasileiras produzindo o que antes era importado. Para você incentivar essas indústrias nascentes no Brasil a venderem, a terem demanda, você limitava a importação, sobretaxava ou mesmo limitava legalmente a importação de produtos. Então, a população brasileira não tinha muita escolha senão comprar os produtos nacionais. Com isso, garantia a venda das indústrias nascentes brasileiras. Então, elas garantiam o seu lucro a partir daí. Então, elas conseguiam se desenvolver a partir dessa garantia de lucro. Com o passar da ditadura militar, essa política de substituição de importações foi se mantendo com a ajuda de empréstimos estrangeiros. Só que no final do período da ditadura militar, apesar de toda a modernização que eles fizeram, a gente teve uma produção insuficiente para pagar a dívida externa. E a inflação brasileira começou a subir. O poder de compra brasileiro começou a diminuir, as indústrias nacionais começaram a vender cada vez menos, e eram indústrias muitas vezes estatais, que oneravam o bolso do Estado Nacional. Então elas eram fracas, ineficientes e muito endividadas. A década de 90 foi o período de privatização, tirar do Estado essa responsabilidade. Então diversos setores foram privatizados para vender à iniciativa privada essa oportunidade de exploração desses setores industriais brasileiros. Graças a isso, você teve uma estabilização monetária com a política do real, com o plano real, a partir dos anos 93 e 94. Okay? Então, rapidamente, esse panorama do desenvolvimento industrial brasileiro demonstra como é que a gente fez uma evolução rápida, dessas fases. Países como a Inglaterra e os Estados Unidos tiveram uma evolução muito mais lenta, melhor pensada do que o Brasil. Nesse período, no meio desse período, você teve um rápido crescimento, por exemplo, das grandes cidades, as metrópoles enriqueceram, se incharam, e na década de 90 elas começaram a se tornar super saturadas. Você tem muita gente que não queria mais as grandes cidades, não tem emprego, é caro, é lenta, tem transporte público ineficiente. Então as cidades médicas, que incluem oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo e um menor preço, um menor encarecimento, começaram a crescer mais que as grandes cidades. Hoje em dia cresce mais uma cidade média como Macaé, como Resende, do que uma metrópole como Rio de Janeiro. Okay? E vamos à questão. O Brasil experimentou na segunda metade do século XX uma das mais rápidas transições urbanas da história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país urbano e metropolitano na década de 50, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes. Hoje, quase 2/5 da população total residem em uma cidade de pelo menos 1 milhão de habitantes. Considerando o trecho acima, assinar a alternativa correta. A partir de 30, a ocupação das fronteiras agrícolas, Centro-Oeste, Amazônia, Paraná, foi o fator gerador de deslocamentos populacionais? Não, na verdade, na década de 30, a população estava saindo do meio rural e indo para as grandes cidades, nada de fronteira agrícola. B. Uma das características mais marcantes da urbanização do período 30 a 80 foi a distribuição da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial cidades médias. 30 a 80 foi o período de crescimento das grandes cidades, das metrópoles, a metropolização em seu auge. Okay? Então as cidades médias ainda não eram tão importantes assim. Letra C. Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades com mais de 500 mil habitantes têm tido um crescimento relativo mais acelerado em comparação às cidades médias e pequenas. Acabei de falar que hoje em dia as cidades médias crescem em uma velocidade maior que as cidades grandes que já estão saturadas. Ele falou dos últimos censos. Letra D. Com a crise de 29, lá atrás, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno através de uma industrialização para substituir as importações, o que demandou uma mão de obra urbana numerosa.
indústrias brasileiras com mão de obra nacional, incentivando, né, gerando emprego, incentivando o êxodo rural. Então, cada vez mais, a partir dos anos 30, as grandes cidades eram o locus de atração de mão de obra. Hoje em dia já não é tanto, até mesmo porque as indústrias mesmo estão saindo das grandes cidades, estão indo para lugares mais periféricos, ok? Então, o gabarito é a letra D de dado.